Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 11 de julho de 2022. Vamos começar falando, então, um pouquinho do cenário local, né? A gente viu o Ibovespa na semana passada performando em alta de 1,35%, cotado aos 100.288 pontos. E por aqui a gente teve dois destaques ao longo da semana. O primeiro deles foi a inflação, né? A gente teve o IPCA subindo 0,67% em junho, na comparação com maio, um pouco abaixo do 0,7% esperados pelo mercado. No ano, a inflação acumula 5,49% de alta e nos últimos 12 meses, 11,89% de alta. Tá? O segundo dado foi com relação à produção industrial brasileira, que aumentou 0,3% entre abril e maio, tá? Praticamente em linha aí com 0,4% esperado pelo mercado. Esse resultado representou aí o quarto aumento mensal consecutivo, tá, desse indicador, embora ele não compense ainda totalmente a queda de 1,9% que foi registrada no mês de janeiro. Tá? Apesar da recente melhoria, né, o setor industrial está 1,1% abaixo dos níveis pré-pandemia. Tá? A expectativa é de que a indústria brasileira ela deva se recuperar gradativamente ao longo desse ano. Tá? No campo político, a votação da PEC dos benefícios em comissão especial na Câmara dos Deputados foi adiada, né? A votação ia ser na semana passada e a nova data prevista agora é para ser realizado amanhã, terça-feira. Tá? Olhando para o cenário internacional, né, falando primeiro aí de Estados Unidos, a semana ela foi marcada aí também por dois principais acontecimentos, né? O primeiro foi a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve, tá? Nela, os diretores do Comitê de Política Monetária americano reiteraram a postura dura contra a inflação, dizendo que outra alta de 50 ou 75 pontos base provavelmente seria apropriada na próxima reunião que acontece no final desse mês, tá? Além disso, destacaram que uma política monetária mais restritiva que o esperado pode ser necessária, indicando elevações de juros até o começo do ano que vem, chegando a 3,75%, com cortes esperados apenas em 2024. É interessante falar sobre essa previsão do Fed, né, de chegar aí até 3,75%. Quando a gente compara a visão dos principais analistas e gestores aqui no Brasil, eles já olham para um número bem mais elevado que esse. Tá? Então, o Brasil aí que já tem bastante experiência no quesito inflação, né, a gente vê os especialistas apontando para um número de terminal aí de taxa de juros americana bem superior aí ao que o Fed espera. Tá? Isso é até um ponto de alerta, porque conforme a gente vai vendo a evolução da alta de juros por lá e a não compensação da inflação, isso pode indicar que, de fato, os analistas aqui no Brasil estão corretos com relação a essa alta, tá? O segundo dado que a gente teve na semana passada veio do payroll, né? O payroll é o relatório de geração de emprego nos Estados Unidos. O número ele veio positivo, surpreendendo o mercado, com 372 mil novas vagas de trabalho, bem acima aí da expectativa de 268 mil novas vagas, tá? Mostrando que o mercado de trabalho americano ele continua forte, tá? Já na China, os novos lockdowns no país mantêm certeza sobre o crescimento do governo chinês, tá? O Xangai ele registrou o maior número de infecções por Covid desde o final de maio, alimentando aí a preocupação de que possa voltar a bloqueios impostos pela política de Covid zero. Tá? A cidade de Pequim ela disse que as vacinas contra o Covid serão necessárias para entrar em centros esportivos e locais de entretenimento a partir dessa semana já. Do lado econômico, os dados da atividade de serviço da China em junho teve uma forte expansão, surpreendendo bastante o mercado. O índice PMI de serviço ele subiu para 54,5 pontos em junho, em comparação a 41,4 em maio. Tá? Foi a expansão mais rápida aí dentro do período de quase um ano dos dados econômicos chineses. Tá? Isso acaba indicando aí que o segmento voltou a crescer bastante forte após o país ele reverter medidas de restrição motivadas pelo Covid, né? Então, a gente já vem acompanhando a situação na China há algum tempo, a gente via a política zero Covid
muito rígida imposta lá na China e com o afrouxamento que a gente teve aí nos últimos 1 mês e meio, isso já se reflete de forma bastante positiva para a economia chinesa. Por fim, olhando o nosso índice de fundos imobiliários aqui no Brasil, o IFIX, ele fechou a semana aí no 0 a 0, tá? Foi impulsionado positivamente pelos segmentos de recebíveis e fundos de fundos e negativamente pelos segmentos de lajes corporativas e shoppings, tá? Dando sequência aqui, vou chamar o Leandro para comentar um pouquinho de moedas para a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gustavão. Bom dia a todo mundo. O que a gente está vendo aqui é um pouco de respiro, né? Um pouco de alívio frente àquelas altas gigantes aí do dólar contra o real. A gente deu uma aliviada, o real se valorizando bem frente ao euro. Isso a gente pode dar destaque aí hoje, basicamente, que o dólar, ele perdeu valor no mundo inteiro, e o real foi um dos primeiros aí, a primeira colocação de valorização frente ao dólar, e para o euro as coisas não tão fáceis por lá, né? Acho que o negacionismo com relação à inflação de Christine Lagarde vai custar um pouco caro ao euro, que já está quase chegando no par 1 para 1 versus o dólar, tá? Então, vamos ficar de olho como é que essas moedas vão se comportar. DXY subindo aí quase 1,70, meu Deus do céu, em níveis aí de perto dos 107 pontos, mostra a aversão a risco, mas mostra também esse comportamento de valorização do dólar, né, de desvalorização frente aos emergentes, mas mesmo assim não aguentou e o DXY continua subindo. Estou com um ajudante aqui, galera. E as criptomoedas, basicamente, um pouco de alívio voltando aos 21 mil dólares. Meu Deus do céu, quem não aguenta mais ver esse nível aí para baixo dos 20 mil pontos, dá um respiro aqui também, o Ethereum voltando a 1.200 dólares, tá? Então, vamos ver se as criptos dão um respiro aí junto com o mercado. A gente está vendo muita correlação entre o mercado acionário de tecnologia e de criptomoedas. Então, vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Força para nós, né, Lucas? Valeu, até mais. Valeu, Leandro. Valeu, Lucas. Obrigado. Dando sequência, então, a gente chama aqui o Alípio para comentar um pouquinho das commodities agrícolas. Bom dia, Alípio. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Em relação aos commodities agrícolas, a soja teve uma recuperação também, né? Bem leve, quase nada, 0,23 de alta na última semana. A soja perdeu o preço do início do mês até agora, né? Teve perda bastante intensa em Chicago e a soja ficou um pouco mais barata. Então, o contrato de agosto chegou a negociar 15 dólares o bushel, novembro a 13, e o setembro, que é o principal contrato, na faixa dos 14 dólares o bushel. Quem tem acompanhado aqui, observado aqui esses números, lembra que a soja chegou há pouco tempo atrás, ser negociada a 17 dólares o bushel. Então, teve uma queda aí bastante relevante, né? Então, depois desse início de mês bastante conturbado, com muita interferência do lado financeiro, e o mercado também digerindo os números do USDA, né, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, do último dia 30 de junho, parece que deu início ao movimento de recuperação, segundo a maioria dos analistas, né? O mercado parece estar um pouco mais aliviado com a questão do financeiro em relação à soja, mas também dando mais as questões fundamentais e dos fundamentos, né? Então, do lado da oferta, houve uma importante redução no potencial produtivo da soja americana, e amanhã a gente tem um outro relatório do USDA, o mercado está bastante de olho no que pode vir nesse relatório, tá? Em relação ao milho, uma queda de 1,93 no semanal, negociada a R$ 82 a saca, a semana em que o milho atingiu o menor preço nos últimos 7 meses. Chicago acabou se recuperando e acumulou uma alta de mais de 3% no milho, mas no mercado brasileiro ele está se desgarrando das movimentações que ocorrem lá em Chicago neste momento, né? E a gente começa a entrar num pico de colheita do milho safrinha. Isso impede as cotações por aqui a reagirem como está ocorrendo lá nos Estados Unidos. Há uma expectativa que a partir de setembro, que mais uma vez aqui é o mercado é o mês mais líquido, a China começa a comprar o milho brasileiro e aí pode ser que o mercado melhore um pouco em relação ao preço de setembro para frente. Em relação ao boi gordo,
as escalas de abate dos frigoríficos têm melhorado, né, tem melhorado, a ponta compradora segue tentando pressionar os preços no mercado físico do boi gordo, mas até o momento não teve muita efetividade, né? Com isso, a arroba do boi segue negociando na faixa dos R$ 320 arroba no mercado físico, né? Já na B3, os contratos seguem se desvalorizando e caiu 2% nessa última semana, negociado a R$ 324 arroba do boi gordo. Já o café, a semana foi marcada bastante pelo temor financeiro. Aqui no café, essa questão ainda impacta, né? Possibilidade de recessão. Mas ainda assim o café encerra acima dos 220 centavos libra-peso lá em Nova York, demonstrando assim que foi mais um movimento técnico lá fora. Por aqui, uma queda de 2,30, né? Do lado dos fundamentos, os fundamentos eles continuam sólidos para a valorização do café. Existe uma preocupação com a safra brasileira, que ainda está em ritmo bastante lento, nas principais praças que são originadoras de café, né, que é Minas Gerais, e também a Colômbia, que é um dos principais produtores, divulgou essa semana o mês de junho e reduziu em 10% em relação à produção, né, em relação ao mesmo período do ano passado. Existe uma preocupação com a oferta global, e esse aspecto ainda persiste, e junto com a queda nos estoques, né, também os estoques certificados, então as cotações, segundo analistas, devem se manter nos patamares atuais, apesar dos fatores externos aí que têm influenciado bastante a volatilidade nos preços, né? Então, o café cai 2,30 na semana, aqui na Bolsa Brasileira, negociado a $269 a saca. Beleza, Gustavão? Valeu, Lipe, obrigado. Dando sequência, então, chamar o Diego para comentar das demais commodities para a gente. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos, galera. Vamos lá, começando então pelo petróleo, né? Mas uma queda aí expressiva, né, do petróleo ficando fechando abaixo de 110. Esse declínio semanal é bastante à medida que os investidores se preocupam com essa potencial recessão, né? A gente vem falando isso há algumas semanas e é o assunto da vez aqui na parte que envolve commodities e juros futuros, é a questão da recessão, né? E os impactos na demanda, né? Então, mesmo com essa oferta global apertada que a gente vem vendo há algum tempo, né, principalmente que foi potencializada após a questão da invasão da Rússia na Ucrânia, né, essa oferta bem mais apertada devido às sanções e tudo mais, de fato, essa preocupação com a recessão tem aquela premissa básica da economia, né, oferta e demanda, né. Mas assim, a volatilidade, além dessa questão, tem muito relacionamento com essa incerteza do próprio mercado de petróleo, né, que envolve os principais produtores, né. Uma hora o pessoal está vendo com os olhos em relação a essas sanções, porque a China pode se beneficiar muito e ter uma outra parte de petróleo para o Ocidente, enfim, é muita incerteza, tanto em relação a como vai ter a recessão, se vai ter e qual o nível, né, e em relação especificamente ao mercado de petróleo, né, se de fato daqui a pouco sai um acordo com o Irã, com os Estados Unidos, por exemplo, em relação às armas nucleares, e aí volta a ter uma enxurrada a mais aí de injeção, né, de petróleo como estoque, enfim, então tem realmente o mercado como um todo está bem incerto e bem volátil, tá? O minério de ferro, né, teve uma volatilidade também muito forte na semana, tá? Com o início da semana com o movimento de sell-off, né, com uma queda bem expressiva, em torno de 7%, entre segunda e terça-feira da semana passada, e depois, lá por quinta-feira, teve uma recuperação forte, né, com um arrefecimento do dólar que vinha muito alto, deu pelo menos uma segurada entre quinta e sexta. Isso realmente deu uma aliviada na empresa commodity, mas é uma vez também, né, a recessão global, né, se persiste no mercado as preocupações com a recessão global e basicamente, como o Gustavo falou, essas novas restrições do Covid-19 na China, né, então só fazendo um resumo aqui do que já foi dito, a China está lutando, a gente sabe, né, fortemente contra esses surtos da Covid em todo o país, com testes em massa, novas restrições, inclusive em Xangai, né, que é uma cidade super importante, está super desgastada, né, com essa questão dessa política do Covid zero, né, então é algo bem complexo. E para piorar também, que a chefe do FMI, na quarta-feira, ela disse que as perspectivas para a economia global nublaram significativamente, né, essas foram as palavras dela desde abril, e ela não podia descartar uma possível recessão global no ano que vem, né, então assim, todo mundo falando disso, até os principais líderes aí, é algo que chama muita atenção, tá. E aí, falando para o nosso querido
ouro, nosso metal precioso, ele acumula perdas pela quarta semana consecutiva, né? O preço da commodity basicamente foi bem empurrado para baixo na semana devido a esse dólar muito forte, como o Leandro falou, né? O nosso DXY, ele alcançou a máxima dos últimos 20 anos, né? Eu tô maluco, né, Leandro? Então, realmente, mostra como a aversão a risco, o pessoal volta a buscar essa questão também do dólar, né, moeda forte, essa perspectiva de taxas, elevações de taxa pelo Fed, né? Então, realmente, aqui a gente sabe que o ouro é o principal concorrente dele, no sentido direto, né, de elevação de preço, é ter relacionado com o tesouro norte-americano, né, os bonds, e o dólar, né? E o dólar muito forte, a gente sabe que ele prejudica todas as commodities como um todo, tá? O petróleo também, porque ele fica mais caro para os países que não têm essa moeda, né? E aí o ouro sentiu bastante esse impacto aí nessa semana passada, né? Fechando uma queda aí de 3,29, níveis aí de 1.740 dólares, né? Então, ele perdeu uma espécie de um suporte, uma barreira, né, de 1.800 dólares, que é bem interessante, e aí vem trabalhando abaixo desse nível aí, tá bom? Pode passar o slide, por favor, Gustavo. Obrigado. Já aqui falando um pouco do nosso Brasilzão, né? O nosso juros futuro fecharam a semana, né, com alta firme, né, como o próprio slide mostra, e o destaque é para o vencimento de 2025, né, que apresentou uma elevação de mais de 30 pontos bases, né, que representou aí 2,61% na semana, foi bem forte, né? Apesar aí do alívio de quinta-feira, com o aumento do apetite ao risco anterior e as discussões políticas envolvendo o desrespeito, digamos assim, né, das regras fiscais vigentes, levaram o mercado a adicionar cada vez mais prêmios a nossas taxas locais, né? Então, é aquela questão, né, como eu já venho falando nas últimas semanas, o fiscal do Brasil está descolando de todas essas notícias, todos esses problemas globais que são bem complexos, né, e também, como eu falei anteriormente, com muitas incertezas, mas o fiscal aqui está novamente sendo o rei, né, da atenção aqui. Então, fazendo um resumo do que já foi dito pelo Gustavo também, no Brasil, que o IPCA de junho fechou a 0,67, no ano acumula uma alta de 5,49, fechando a 11,89 últimos 12 meses, né. Olhando um pouquinho para frente, né, o IPCA ele deve seguir aí uma tendência deflacionária, né? Muitos analistas imaginando que julho e agosto temos deflação, basicamente seguindo aí a ascensão da Lei Complementar 194, que reduz aí o ICMS sobre eletricidade, combustíveis, comunicação, transporte público, enfim, a gente já falou bastante sobre esse tema, né? E é um tema realmente muito importante e que vem impactando diretamente a renda fixa, né? Tanto nessa possível deflação, um arrefecimento forte no segundo semestre da inflação, como também nos prêmios nas taxas, né? Da curva de juros. Então, assim, momentaneamente é bom, é claro, né? A gente vai estar sentindo todo mundo aí falando do combustível, né? Que é algo que todo mundo sente no bolso, a gente percebeu aqui a queda forte, né? Pelo menos na região que eu estou aqui, há um mês atrás a gasolina estava na média, sei lá, 7,50, 7,80, hoje já está 5,90, 5,80, né? Mas a conta uma hora chega, né, pessoal? Não adianta, né? Como uma empresa, se você tira uma arrecadação agora, vai faltar dinheiro lá na frente, eu vou ter que fazer outros movimentos para suprir essa necessidade, né? Então, essas discussões que estão sendo feitas na Câmara, né? A aprovação que foi no Senado, essa discussão da emenda constitucional permite ao governo aumentar os gastos sociais este ano, e além do teto constitucional, né? Então, isso é o tal famoso fura-teto, né? Deve ser votado nessa próxima semana, agora tá marcado previamente para amanhã, terça-feira, né? Lembrando que essa proposta de emenda à Constituição reconhece o Estado novamente, estado de emergência até o final do ano, né? Que permite ampliar esse pagamento de vários benefícios. Esse pacote tem um orçamento previsto de cerca de 41 bilhões de reais, tá? E o mercado financeiro como um todo está conjecturando que esses benefícios acabem sendo prorrogados o ano que vem, né? E se isso acontecer de fato, pode significar o fim do teto de gastos. Então, basicamente, todo o prêmio de risco que a gente vem falando aqui, o fiscal é isso, pessoal, entendeu? Quais serão as cenas dos próximos capítulos, não do capítulo desse ano, do lado fiscal, que está meio nítido que deve ser aprovado isso, mas é as cenas dos próximos capítulos, que seria 23, 2024, e assim por diante, né? Então, o mercado a curva está bem estressada, e a gente vê isso nos movimentos recentes, tá? Falando em destaques aí de noticiário, digamos assim, de dados para essa semana, no internacional, o destaque será a inflação americana, né? O CPI, né, que é a medida preferida também do mercado como um todo,
E então a inflação ao consumidor, que é o CPI, e ao produtor, que é o PPI de junho, né? E dados do setor externo da atividade da China serão bem importantes termômetro para a atividade global. A gente sabe que a China vem reportando alguns números relativamente interessantes de volta de crescimento, e esses dados aí de setor externo vai corroborar para umas análises mais profundas, tá? E aqui no Brasil, o foco vai continuar, como eu já disse recentemente, nessa tramitação da PEC dos benefícios fiscais, que deve ser votada na Câmara na terça-feira, a partir de terça, né? E na seara dos indicadores, destaques serão a divulgação do volume de serviços das vendas do varejo de maio. Lembrando que esse dado sempre tem um delay maior, porque ele é bem complexo para fazer todo esse aferimento de dados, tá? Então a gente vai ver essas vendas do varejo de maio, não de junho. É isso aí.